Bom, pessoal, então já mostramos aí como que funciona o SQLite em outro vídeo anterior. Já criamos o esqueleto na nossa aplicação. E agora, então, como que a gente vai colocar esse SQLite dentro da aplicação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver bom, existem vários pacotes que vocês podem utilizar para integrar a aplicação com o SQLite, mas a gente vai utilizar o Expo SQLite, que é um pacote. Então, como é um pacote, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que instalar ele dentro da aplicação. Então, vocês têm que instalar o Expo SQLite. E aí, depois a gente importa ele para a gente fazer o uso. Bom, e o que o SQLite faz? O SQLite, então, dá a você, para o seu app, o acesso ao banco de dados, que pode ser query através do WebSQL, como se fosse uma API. E lembrando, então, que o database, ou seja, o banco de dados, é persistente, ou seja, depois que você executou ele na sua aplicação, o banco vai estar lá, a não ser que você chame o drop database. Mas se você não chamar o drop database, você executou ele uma vez no seu dispositivo, o banco de dados vai estar lá. Bom, então aqui está como que você pode instalar ele, expo install expo-SQLite. Lembrando que o install, se eu não estiver enganado, está em desuso, agora eu esqueci, eu acho que é o Edge ADD. E depois aqui como que você importa ele para a sua aplicação. Depois que você importou, então, o que você tem que fazer? Você vai abrir o banco de dados, você vai abrir ele aqui ou criar. Então, aqui você está abrindo o seu banco de dados. Se você não tiver, então você vai criar esse banco de dados. E ele cria para você. Olha lá, ó, porque esse comando lá que ele faz? Ele abre o banco de dados e cria se não existe. E retorna o banco de dados para um objeto. Por exemplo, você vai criar uma variável e essa variável você vai receber os valores que vai retornar desse parâmetro que você vai passar. Aqui está a documentação, daqui a pouco a gente vai ver no nosso código como que a gente utiliza. E depois, então, que você tem o seu banco de dados, o único detalhe que você vai chamar, então, é as transações, ou seja, com o seu objeto DB criado, você, então, vai fazer as suas transações. As suas transações, então, são callbacks, que vão ser executadas, que são funções que podem ser executadas, são erros, também pode ser uma função, ou success, ou seja, que deu certo a sua transação. E a transação, então, por exemplo, pode ser um execute SQL, que aí, lembra lá no outro vídeo que a gente criou o nosso banco no SQLite Online? Então, basicamente são aqueles comandos que a gente vai passar aqui para o nosso execute SQL. E aí vai executar e vai... o que acontece? Você vai passar os parâmetros, o SQL Statements, os argumentos e também se deu sucesso ou se deu erro. Então, é basicamente isso. Não tem muito... E aqui, né, no caso, um exemplo de como faria. Você cria uma constante DB que vai abrir o seu banco de dados se existir ou se não existir, ele vai criar já automaticamente. E você vai, então, executar. Vai passar, então, alguns parâmetros de SQL para a sua aplicação. Então, a documentação, pessoal, é basicamente isso. docs.expo.io versus lattes SDK SQLite. Pessoal, então, essa é a estrutura do SQLite que a gente vai utilizar. Nos próximos vídeos, então, vamos ver como que a gente chama esse pacote para a nossa aplicação. Então, até já!